Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar mais um pouquinho do processo civil. Vamos analisar hoje o que é o alvará judicial. Nós temos um pequeno conceito aqui, algumas informações interessantes. O primeiro é que é uma ordem que concede aquilo que foi formulado como pedido para. Então, normalmente o alvará judicial ele será para essas duas possibilidades aqui. A primeira é levantar um certo valor e a segunda é praticar determinado ato. Então nós teremos mais alguns exemplos nos próximos slides, mas a ideia sempre é quando você pretende levantar certo valor ou praticar determinado ato. Trata-se de um título temporário ou definitivo fornecido pela autoridade, que nesse caso vai ser o juiz, né? Então a autoridade que for responsável pelo pedido. Quem investe o titular, aquele em nome do qual foi expedido o alvará, no direito que houver provado ser merecedor. Então, a necessidade lá da prática de determinado ato ou de levantamento de certo valor. Então, por meio do alvará judicial é que isso poderá ser feito. E aí, a autoridade que é a competente, então nesse caso o juiz, que for responsável lá por aquele pedido, ele considerar o titular que provar ser o merecedor daquele direito, para que ele possa então ou praticar o ato ou levantar determinado valor, né? No direito processual civil brasileiro, o pedido de alvará é permitido quando o requerente necessitar que o magistrado intervenha em uma determinada situação, eminentemente privada, com o escopo de autorizar a prática de um determinado ato. Então, o que é importante aqui é uma relação privada. Vamos supor lá que um incapaz, um relativamente incapaz, ele queira vender determinado imóvel. Então, é uma relação privada. Então haverá necessidade de um alvará judicial, né? Vamos supor lá que uma pessoa faleceu e ela deixou uma quantia no banco. Então, para poder retirar essa quantia lá do banco, necessita-se de um alvará judicial. Então, mais uma vez, é uma relação privada. Então, isso aqui que é importante. Bom, eu coloquei aqui alguns casos mais comuns, né, para os pedidos de alvará judicial. O primeiro deles aqui é para autorizar, por exemplo, o levantamento do FGTS e do PIS de pessoa já falecida, tornando desnecessária a inclusão do pedido em inventário, conforme disposto na Lei 6858 de 80. Então, são valores que, por exemplo, a pessoa faleceu e deixou na conta, lá através do alvará judicial é possível fazer o pedido de levantamento desses valores. Número 2, nós temos aqui também de pequenas quantias em contas bancárias e poupanças de pessoas falecidas que não deixaram outros bens. Então, às vezes a pessoa ela não deixou nenhum bem, então somente o dinheiro na conta, através do alvará judicial é possível, né? Então, no número 1 aqui, era quando há o inventário, porque a pessoa deixou bens, mas em relação ao dinheiro, se ele não fizer parte do inventário, a gente também consegue sacar através do alvará judicial. Número 3 aqui é a autorização para a venda de bens imóveis pertencentes a incapazes, então menores e interditados. Então vamos supor que uma pessoa interditada tenha ela seja dona de um terreno e aí há necessidade de vender esse terreno para custear as despesas da própria pessoa. Então será necessário, né, o pedido de alvará para que seja autorizada a venda desse terreno. Não pode então simplesmente chegar lá e vender o terreno. Há necessidade dessa autorização judicial que será por meio do alvará. E o número 4 aqui, a autorização para retirar dinheiro de menores em contas bancárias. Então, é o que nós debatemos ali no primeiro slide, até vou voltar aqui. Bem claro, né? Levantar certo valor ou praticar determinado ato. É bem simples, bem tranquilo. Esses aqui foram alguns exemplos que nós temos e vamos para o próximo slide. Que é o procedimento. Então, o procedimento, nós já vimos em vídeos anteriores qual que é a diferença de processo e procedimento, né? Nós vimos que o processo é um conjunto de atos e o procedimento ou ele vai ser comum ou especial, né? E o procedimento aqui para o pedido de alvará judicial, ele é previsto na chamada jurisdição voluntária, que nós também já fizemos a diferença aqui entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Então, temos os outros vídeos aqui, caso vocês queiram assistir. E nos termos do artigo 719 seguintes do novo CPC, né? Pelo fato de não haver nesses processos um litígio. Então, veja que aqui não existe uma parte querendo um direito que é de outra, não há uma discussão aqui. Há tão somente a necessidade de levar ao judiciário para que o judiciário autorize a prática
de determinado ato ou levantamento de valores, né? Então aqui não há a oposição, aquela ideia, eu quero uma coisa, a pessoa está resistindo. Não, não é isso. A ideia é tão somente uma autorização. Então é um procedimento de jurisdição voluntária muito simples, que se inicia com um pedido inicial. Então você vai fazer a petição inicial lá, bem simples, bem tranquila, bem enxuta, seguindo-se um parecer do Ministério Público. Então você vai fazer o pedido, vai explicar para o juiz o porquê, qual é a necessidade, e aí o juiz vai encaminhar ao Ministério Público para que o Ministério Público possa dar o seu parecer e finalmente uma sentença autorizando o alvará judicial. Pode ser então que ela autorize ou não autorize. Então, a regra geral, se você provar bem, fundamentar bem, explicar a situação, será autorizado e aí é possível ou levantar o valor ou também autorizar a prática de determinado ato. Então, por exemplo, lá um incapaz, como eu já falei, ele quer vender determinado imóvel lá, só que ele não tem como, há necessidade da autorização judicial. Então, nesse caso, se for a sentença autorizar, aí, nesse caso, o incapaz poderá efetuar a venda do imóvel. Eu só coloquei aqui a título de curiosidade o artigo 719 do CPC, que diz o seguinte, né? Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos da jurisdição voluntária as disposições constantes desta seção. Então, e aí, se você for lá no 719 seguintes do CPC, você vai acabar percebendo lá quais são todos os requisitos, mas eles são bem tranquilos, é uma coisa muito, mas muito simples de se fazer. A fonte aqui que eu usei eu vou deixar na descrição do vídeo também, então caso vocês queiram dar uma olhada, mas basicamente são essas as informações mais importantes. E eu agradeço a atenção de todos, convido para me seguirem nas redes sociais ali, é o Adv Daniel Maido, caso tenha alguma dúvida tem meu e-mail aqui também. Convido a assistirem os outros vídeos do canal, nós temos aqui um quadro sobre honorários advocatícios, um mini curso gratuito que vocês podem estar assistindo e acredito que trazer muitas informações interessantes para vocês também. Até o próximo vídeo, pessoal!